Só começar, eu queria insistir em uma coisa que eu falei talvez uma semana atrás, é o seguinte. Que é como é que você vai estudar essa matéria? Quer dizer, ou seja, como é que você gasta o seu tempo trabalhando em si? Claro que se você não trabalhar, não vai dar certo, tudo bem, normal. Agora, o problema é o seguinte: se você investe em trabalho e esse trabalho sai alguma coisa de volta, é essa questão que a gente precisa. O que eu sugiro que você faça é o seguinte: que você não adianta um pouco, você lê a apostila mais tarde, lê suas notas de aula mais tarde, adianta um pouco, mas não adianta tudo. E é essa a questão. E a diferença entre o pouco e o tudo está em você adquirir segurança na matéria. Certo? E aí eu estou dizendo o seguinte: se você provavelmente estudar só pela apostila, você não, ou pela sua nota de aula, ou por outro livro, ou o que seja, você não vai ganhar essa segurança necessária. Tudo bem? Por quê? Porque essa segurança, ela nasce em outro lugar. Ela não está associada a você pegar uma passagem e passar para a passagem seguinte. Entender como é que faz aquilo. Claro que entender aquilo é importante. Tudo bem? Mas tem uma coisa a mais, que é o seguinte, a gente sempre vai precisar olhar os problemas a alguma distância do eletromagnetismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: se você fizer um curso de mecânica, o que você está fazendo é meio sempre igual, só muda o assunto. E aqui no eletromagnetismo, necessariamente, devido à estrutura da matéria, não é por causa desse curso aqui, é por causa, do jeito que a matéria é organizada, ela muda o assunto e muda o contexto um pouco. Certo? E aí pergunta, como é que você vai aprender isso? O único jeito que eu sei é o seguinte: você vai em casa, depois da aula, ou qualquer outro lugar aí, e pega uma folha em branco e tenta reproduzir o que tem na aula, o que aconteceu na aula. Isso não é um exercício de memória. Não é para você lembrar o que aconteceu, isso, depois isso, depois isso. É um exercício de mergulho no contexto do curso, né? no enredo dele. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, do mesmo jeito que você assiste um filme, já falei isso da vez passada, falo igual. Um filme de policial, que tem um enredo, que tem um cara que vai fazer isso, e você, depois de um certo tempo de assistir o filme, você começa a perceber o enredo, a história que está por trás. Você, no eletromagnetismo, você também precisa perceber a história que está por trás. Tá? E se você não fizer isso, a coisa se torna extremamente complicada. E aí, eletromagnetismo vira igual a biologia. Que é uma coisa que você sabe um caso aqui, depois outro caso não é exatamente igual ao caso anterior. E aí você vai ter que ficar sabendo caso e você não aprende o conjunto. Tudo bem isso? Então, eu estou avisando porque esse negócio é difícil. E aí a gente vai perceber isso na aula de hoje. Certo? Eu vou dar o conceito potencial, que é um conceito simples, só que ele tem sutilezas que tornam esse conceito não tão simples. E aí a questão é a seguinte: você está entendendo ou não essas sutilezas? Você pode entender a conta que eu fiz, quando eu fiz a integral, passando de uma integral para outra, tudo bem. Agora, você entendeu o contexto? É essa a pergunta. Certo? E entender o contexto é parte de saber isso aqui. O que é isso? Outra coisa, esse curso, ele é dado na grade na hora que ele é dado, porque ele é um curso onde você sai do ensino do colégio, que é o que você tem no primeiro ano. No ano você tem o ensino do colégio um pouco mais elaborado um pouco. E aí você tem que mudar de atitude em direção ao que você vai fazer quando você crescer. Tudo bem? Então, eu estou falando isso porque esse curso, ele envolve modos de pensar de gente grande na física, do futuro. Tudo bem? E aí, se você trouxer os seus métodozinhos do ensino de colégio aqui, não funciona bem.
Só isso. Se você acha que funciona, tudo bem. Certo? Se você acha que quer, inclusive se você quiser conversar com isso comigo, você avisa, a gente conversa qualquer hora pessoalmente, se você sentir impedido de conversar na classe. Tudo bem? Mas eu estou dizendo assim, não subestime isso. O que a gente está vendo? Energia potencial. Quem que tem energia potencial? Sistemas. E aí, na aula passada, eu peguei um anel e pus uma carga aqui e calculei energia potencial. Que energia potencial que eu calculei? Do sistema todo? Não. Da interação desse objeto com isso aqui. A energia potencial feita para montar o disco já ficou lá o tempo todo igual. E por isso ela não mudou. E por isso tem sentido eu pensar só nesse problema mais aqui, na energia que eu estou chamando de energia de interação. Essa coisa aqui, ela vai se chamar mais tarde, daqui a pouco, na aula que vem, daqui a 2 aulas, de autoenergia. Energia que o sistema, que as cargas do sistema têm por estarem em presença delas mesmas. Isso é autoenergia. Então, nesse problema aqui não foi considerada autoenergia. Hoje, o conceito é o conceito de potencial. Que é um conceito muito útil. E o potencial é medido em volts e todas as coisas que a gente faz de eletricidade em fio e tal, envolve potencial porque a gente fala em volts. Pilha envolve potencial porque envolve... Toda vez que você ouvir a palavra volts, você está relacionado com esse conceito de potencial. Qual é a ideia do potencial? É o seguinte, isso aqui não é o caso geral, é o caso particular que eu vou discutir aqui agora. Você pega 4 cargas pontiformes. Aí pergunta, qual é a energia contida nesse sistema? Cargas paradas. E aí, só quanta energia está contida nesse sistema? Então a energia é a seguinte, U desse sistema aqui vai ser isso daqui. Eu vou pegar essa carga aqui e ela pergunta, por que essa carga... A carga tem energia? Não, a carga não tem energia. Mas pergunta, a quais sistemas ela pertence? A esse e a esse. Então, tem U12 mais U13 mais U14. Tudo bem? Porque essa carga interage com outras 3. Aí você pega, vai para essa. Essa interação aqui já está considerada, então não vou falar nela de novo. Então tem essa e tem essa. E finalmente tem a U34. Então tem 6 interações aqui nesse sistema. E isso daqui dá uma energia para esse sistema que eu vou chamar de U4. Esse 4 aqui porque tem 4 partículas. Agora a pergunta é a seguinte, onde aparece o conceito de potencial? Imagina agora que eu coloque em presença desse sistema uma outra carga, uma nova carga, que traga a carga do infinito e coloca aqui. Pergunta, qual é a nova energia do sistema? Então, se você pegar desse sistema maior, alguma coisa que a gente podia chamar de U de 4 mais Q, tudo bem? Os 4 iniciais mais essa carga nova. Qual é a energia desse sistema? Então isso aqui vai ser o U4 que é a energia que já estava lá. E eu vou adicionar algumas energias a mais, que é a interação dessa aqui com cada uma das cargas. Então, eu vou somar a isso mais
U Q1 mais U Q2 mais U Q3 mais U Q4. E aí, essa energia nova, como é que eu posso escrever essa energia nova? Esse pedaço. Então, isso aqui que eu vou chamar de o branco. O branco vai ser menos a integral do que? Como é que eu posso pensar nesse sistema em termos de energia? Você pensa o sistema desmontado, pega essa carga, leva para o infinito. O sistema não tem energia potencial. E aí eu monto o sistema trazendo energia para cá. Certo? E aí ele passa a ter energia potencial. Então, isso aqui vai ser integral de menos infinito, do infinito até um ponto R, que é a distância, é o ponto onde essa carga está. Isso aqui é R. Do trabalho da força resultante, que ou F1 mais F2 mais F3 mais F4. Escalar DC. DC é um elemento do caminho, ou seja, eu trouxe isso do infinito através do caminho aqui. Isso aqui é DC. Realizei esse trabalho. E o trabalho, a energia adicional à que existia já é isso daqui. E essa energia branca. Tudo bem isso? E aí, nesse caso da energia branca, eu posso escrever isso assim. Cada FI é igual a carga nova vezes o campo. Pessoal, o que é o campo amarelo EI? É o campo que essa carga aqui cria em todo o espaço. Tudo bem isso? Por quê? Porque quando eu andei nesse caminho, eu estava andando dentro do campo dessa carga. E também estou estando de todas as cargas, mas eu posso pensar individualmente. Então, quando eu ando por aqui, eu realizo o trabalho devido ao campo de cada carga. Então, esse U branco, ele pode ser escrito assim. Menos, como o Q é comum, eu ponho o Q para fora da integral. E esse aqui é a somatória dos campos individuais. Pessoal, tudo bem isso aí? Sim. E aí a gente costuma dar um nome para esse pedaço da ponta. Isso daqui é o potencial. Tem uma definição. Então a gente chama de V ou a menos integral do infinito até R do campo isso daqui é o campo resultante. Tudo bem? E aí eu estou falando isso pelo seguinte, porque você olha para esse negócio daqui pode parecer esquisito. Porque isso aqui é um trabalho do campo. Tecnicamente, sim. Que é uma coisa que não existe. Não é físico. O que é físico é o trabalho da força.
Pessoal, tudo bem isso aí? Pergunta. Olha, pergunta nisso. Que é a definição? Isso daqui, a unidade daqui é volt. Que é a coisa que a gente conhece. Oi. Eu não entendi muito bem ali, na primeira parte. Qual? Daí esse é o 4 mais que... O que isso aí significa? Tá, recapitulando isso. Assim, se você pegar um sistema sem essa carga aqui, o sistema já tem uma certa energia. Tudo bem? Porque ele está montado de alguma maneira. Eu pus um prego aqui de algum jeito, mas eu montei isso aqui. Aí, quando eu trago uma nova carga, eu tenho uma energia adicional. Que essa carga aqui é grande, é a carga nova. E que eu estou pensando o seguinte, você pega a energia desse sistema inteiro aqui, que pedaços que ela tem? O 4 mais a energia nova. Sim. E por que tem uma energia nova? Porque ao trazer essa carga interage com essa, com essa, com essa, com essa. Certo? E cada interação tem uma energia associada. Olha o seguinte, eu vou falando, se você tiver dúvida, você me para e diz que é aí que a dúvida está. Tudo bem? Então, quando eu tenho um sistema montado, isso daqui, se você quiser, pode chamar esse 4 de autoenergia desse pedaço. Isso daqui no programa anterior seria equivalente à energia do anel. E esse U, que eu calculei na aula passada, corresponde a isso daqui. A energia nova associada ao fato de eu ter trazido uma outra carga em presença daquele sistema que já existia. Tudo bem isso? Agora, pergunta, quanto que vale a energia nova que eu acrescentei ao sistema? Essa energia vale o trabalho das forças de interação entre essa carga e essa. E vale para cada uma delas. Então, cada trabalho, esse F1 DC é isso daqui, o Q1. E aí, quando eu somo os trabalhos, na verdade, estou somando as forças. Desculpa, quando eu somo as energias dos sistemas, estou somando as forças. Aqui nesse tipo de problema. E aí, a força, nesse caso, é o campo que cada carga cria vezes a carga nova. Então, ela tem essa forma aqui. Isso aqui é a carga nova, isso aqui é o campo pré-existente. Só assim que isso aqui é o campo pré-existente. As 4 cargas já estavam lá. Então, isso aqui é o campo que já existia antes. E aí, para trazer a carga nova, para montar o sistema, você tem que trazer a carga nova em presença do campo que já existia, que é isso aqui. Isso aqui, então, é a definição de potencial. Você está descrevendo a energia potencial do sistema, então eu não entendi por que você vai pegar a carga Q, levar aqui para trazer, em vez de só tentar definir ela. Só a pergunta dela é uma pergunta interessante, que é o seguinte: de cargas vagas eu resolvi olhar o problema sob essa ótica, de pegar um pedaço que já existe e trazer uma nova. Porque isso aqui orienta, apesar de ser uma coisa estranha no momento, que o segundo eu vou falar que não é tanto, estranho para o nosso pensamento, isso aqui orienta a organização de problemas muito práticos. Por exemplo, se a gente fala de dependência potencial aqui, na 110 volts, por que eu falo isso?
Porque as pessoas que entenderam esse problema pela primeira vez, eles fizeram um caminho assim e eles perceberam que essa decomposição é útil. Tá? Tudo bem? Como que ela é útil? Pessoal, então, tudo bem a pergunta dela. O problema, e é legal essa pergunta, porque essa pergunta é de maturidade. Isso é um problema. A gente tem que pensar por que isso é útil. Tudo bem? Eu inventei um jogo aqui, que eu vou quebrar o problema em 2 pedaços. Por quê? Então a resposta é essa. Se você pegar uma pilha, o que está escrito na pilha? Tem um número lá. Esse número aqui é 1,5 volts. Tudo bem isso? Sim. E por que então ele está dando uma coisa que tem unidade de potencial. Só por que a pilha dá isso para você? Então, respondendo a pergunta dela, nesse caso aqui. Pelo seguinte, porque a pilha, o que é uma pilha? A gente vai ver logo nas próximas aulas, que a pilha é um objeto que tem cargas acumuladas aqui. Aqui tem carga positiva e aqui embaixo tem carga negativa. Com isso, a pilha é um objeto que ela possui um campo assim. Fora da pilha. Tem campo dentro também. Depois eu falo disso. Mas tem campo fora. Quando você compra a pilha, só por que você compra a pilha? Porque você quer atirar a pilha nos outros, é isso? Você quer fazer algum aparelho elétrico funcionar. Pergunta, o que significa um aparelho elétrico funcionar? E aí tem a ver com essa questão aqui. Você está comprando um campo, que é isso que você compra. Que ele vai durar um certo tempo que a pilha gasta, mas enquanto ela estiver boa, você tem um campo aqui fora. Então, quando você compra a pilha, você está comprando isso daqui. E você está comprando, portanto, também isso daqui, que é o trabalho de seguir o campo por esse caminho. Você faz a conta, isso daqui dá 1,5 volt na pilha. Tudo bem? Então, 1,5 volt está... E como a pilha é eletrostática, esse caminho, o trabalho é igual. Então, tanto faz, qualquer caminho. Certo? E aí, o que você quer? Quer, por exemplo, acender uma lanterna. Acender a lanterna significa o quê? Você vai grudar isso em alguma coisa, assim, e tem uma lâmpada aqui no fim. E você quer fazer o quê? Para a lâmpada acender? Você precisa provocar uma corrente. Tudo bem? Então, significa o seguinte, que nessa linguagem, os elétrons do fio desse pedaço são esse que é grande aqui, cada elétron. Só tudo bem isso aqui? Sim, a sua pergunta. Então, é o seguinte, por que essa decomposição? Porque num problema desse tipo, tem uma parte da energia do sistema que permanece organizada. Claro que ela desorganiza um pouquinho com o tempo que a pilha gasta, mas supõe a pilha que não vai gastar, em um tempo curto. Essa distribuição de cargas aqui é mais ou menos constante. Tá? Então, você tem uma alta energia ali que não te interessa. O que interessa é o que esse objeto é capaz de fazer com um elétron aqui fora. E isso daqui diz o que ele é capaz de fazer, essa decomposição. Tudo bem? Oi. Quando a gente fala também em volt, a gente fala em diferença de potencial. No caso, quando eu estou falando que o potencial é aquela fórmula, eu estou falando que é a diferença entre... Não, eu vou falar potencial, a diferença. Potencial é... Potencial, depois fala diferença, dois potenciais é a diferença do potencial. Então não tem... É a mesma coisa. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Então, mas é igual. Assim, uma diferença, o conceito é esse. Você pega um menos o outro para...
dá diferença, só isso, não é mais que isso. O que é isso? Pessoal, você pega a tomada. Tomada elétrica, aqueles dois buraquinhos aqui. Você está do lado de cá, sua sala. O que tem atrás da tomada? Tudo bem? Então eu sugiro, você olha lá, se você olhar direito, você vai ver a usina. Tudo bem? Ela está grudada lá atrás. Ok? Do lado de cá. Do lado de cá, o que que tem? Só o que significa tomada? O que você faz na tomada? Se liga aparelho, liga qualquer coisa. E ligar significa o quê? Pessoal, o que você ligar significa o quê? Você tem, no seu sistema tem cargas paradas e você quer que elas andem. Tudo bem? É sempre isso. Ok? E aí pergunta, como é que isso funciona? Funciona o seguinte, que nesse lugar aqui tem um campo elétrico, que aqui tem uma carguinha que oscila, e aqui tem campo elétrico. Do lado de fora. Isso aqui é igual a pilha, mais ou menos igual. E não é bem igual porque isso aqui oscila, que a pilha não oscila, mas fora isso ele é igual. Então ele faz a mesma coisa. Então ele te dá um campo e se você quiser ligar essa câmara está ligada lá num tomado. Por quê? Porque precisa que alguma coisa lá ande, um elétron lá dentro ande. Eu faço o quê? Eu pego esse negócio aqui, grudo. Esse negócio aqui, o que eu faço? Eu deixo o campo elétrico mexer os elétrons que estão aqui dentro. E é isso que eu quero. Tudo bem? E essa capacidade, então, ela é caracterizada por essa grandeza aqui. O que é relevante não é diretamente o campo elétrico, mas é o trabalho do campo elétrico. Por quê? Porque o trabalho do campo elétrico está associado à energia. Sim. Pessoal, tudo bem. Aí você olha, isso aqui fica esquisito, isso aqui, mas ele é útil por causa disso. Que toda vez que você precisa pegar energia de algum lugar, você vai usar essa ideia. Que você tem que colocar as suas cargas imersas nesse campo aqui. Só pergunta nisso, mais pergunta. Professor, quando você falou da definição de potencial... Fala mais alto, por favor. Quando você falou da definição de potencial, você falou que esse era o campo restante e era como se fosse um trabalho... Desculpa, eu falei que... Que era o campo restante e que era o trabalho do campo... Trabalho entre aspas, porque o que é trabalho? Eu vou pegar um trabalho tradicional. Eu vou pegar uma força e me mover num caminho com ela. Por exemplo, se a gente pegou... Primeira vez que a gente falou em trabalho nesse curso, eu peguei uma carga aqui e uma carga aqui. Essa daqui é móvel. Eu peguei essa carga e mexi em presença do campo dessa. E aí o que acontecia? Essa carga aqui está sofrendo uma força por causa dessa. Então quando eu ando, eu me desloco aqui, eu tenho uma força desse deslocamento. E eu tenho um trabalho realizado. Tá? Tradicional para força. E aí eu generalizei essa ideia que isso daqui não é bem um trabalho, mas é um trabalho entre aspas. Ou seja, você vai pegar o campo, não a força, e multiplicar pelo deslocamento. Então isso aqui não é um trabalho, é um trabalho... você faz a mesma conta que o trabalho, só que em vez de usar a força, usa o campo. E aí precisa tomar cuidado com isso aqui mesmo, porque é o seguinte, porque trabalho, qual é a unidade de trabalho? Energia, é joule, tudo bem? Isso aqui não é joule, isso aqui é volt. O que significa que se eu pegar volt vezes coulomb, dá joule.
Sim, que eu pegar, isso aqui é volt, isso aqui é coulomb, e coulomb, isso aqui é joule. Tudo bem? Só mais perguntas? Pergunta. Quando eu falo, isso aqui é o potencial. Potencial do quê? Só toca um campo. Potencial tem um dono. Fala o campo da casa, forma o campo da esfera, o campo. Tudo bem? Isso aqui é o potencial de quem? Olha aqui, eu sou o potencial de quem? Do sistema das 4 cargas. São das 4 cargas, tudo bem? Então, sempre o dono do potencial, entre aspas, é o sistema que cria o campo. Tudo bem isso aí? Perguntas que necessariamente são confusas, porque quando ele ficar claro, você não precisa mais fazer. Justo. O que significa um potencial maior? Se você tem um potencial V, o que significa o seu potencial maior que V? Qual que é a diferença? Então, o que significa ter um potencial maior? A gente vai discutir isso bastante mais tarde, mas significa o seguinte. O que significa... pega aqui. Qual é o valor do potencial nesse ponto? Aí você vai pegar e calcular a integral de E vezes esse caminho. O campo é assim. Significa que no ponto A, o potencial é um número positivo. Tudo bem? Aí, se você continuar até o ponto B, o potencial aumenta ou diminui? Coragem. Oi? É igual? Olha a conta que você está fazendo. Ele aumenta, tudo bem? Por quê? Porque eu continuo fazendo o caminho E assim para baixo e andando nesse caminho, nessa direção, nesse sentido que é um produto escalar positivo. Então esse potencial aqui é maior que esse. Tudo bem? E aí a pergunta é o seguinte, potencial, tudo bem. Agora, para que serve potencial? Sozinho não serve para nada, mas ele está associado à energia potencial do quê? Se eu puser um elétron aqui agora, certo? Para onde que o elétron vai? Aqui. Para cima. Tudo bem? Porque ele é uma carga negativa, fez um campo assim, QVZ, então isso aqui dá uma força para cima. Aqui. Então ele vai, se você soltar um elétron, se ele pudesse andar em cima da linha, ele ia andar assim. Ele não vai andar porque ele tem inércia, ele vai fazer assim, mas tudo bem, de qualquer jeito ele vai andar nessa direção. Pergunta, o que acontece com a energia potencial do elétron? Ela aumenta ou diminui nesse trajeto? E aí você vai pegar B, que é a energia potencial que o elétron tem, aí você multiplica pela carga do elétron, que é menos E, isso daqui dá um número, por exemplo, menos 10 joule, e você vai para a situação que você vai pegar menos E e multiplica por VA. Isso aqui é quanto? Menos 5 joules. Tudo bem isso? E aí pergunta, qual é a tendência natural do sistema? Você vê que ele anda, a diferença de potencial diz do mesmo jeito que a força para onde que o elétron vai. Certo? Se você pegar uma pedra aqui, e o sistema terra-pedra, você solta, movimento espontâneo é o quê? Aumenta ou diminui a energia potencial? Diminui. Tudo bem? E aqui acontece a mesma coisa. Oi.
potencial é como se fosse uma altura? Oi? O potencial é como se fosse uma altura? Não, não. Esse potencial que a gente usa no GH, ele é muito útil, mas ele é super simplificado. E nessa super simplificada, por quê? Porque você fala que V da gravidade é GH. Você tira a massa, no dois vezes você tira a carga, você tira a massa, você tira o potencial. E ele é proporcional à altura. Mas isso aqui é muito simples, porque a gente está trabalhando numa aproximação que eu estou pegando a Terra que é esférica, assim, eu estou falando que ela é plana. Eu estou pensando no jeito assim. Então esse caso aqui é um caso meio falso, entre aspas. Ele é bom, mas ele não é o caso mais geral possível. Tudo bem? Na gravidade ele funciona, é parecido com a altura, mas eu não sei se é útil você se apegar a essa imagem, porque ela pode trair você. Outra coisa, o que isso daí tem a ver com trazer uma carga do infinito? Pois é. Então o que tem a ver com trazer a carga do infinito? Essa sua pergunta é complicada pelo seguinte, porque a resposta dela tem a ver com como que a física funciona. E é uma pergunta muito legal, mas a resposta é complicada e ela foge do âmbito direto dessa discussão que a gente está tendo. Mas eu vou encarar ela um pouco pelo seguinte. Como é que a física funciona? Certo. Você pega a mecânica do Newton, fala que é F igual a MA. Aí você, daqui a pouco você está trabalhando com energia cinética, que é meio de MV2. Pergunta o que meio de MV2 tem a ver com F igual a MA? Tem a ver, mas é uma relação distante. E como é que a conexão é feita? Através de coisas que são uma espécie de teoremas. Se você tem uma regra, de um você chega rigorosamente ao outro. Mas nesse caminho, a coisa parece que mudou. O que eu quero dizer, pessoal? Seguinte. Isso aqui é igual a isso? É e não é. É no sentido que se você só acreditar nisso e souber cada vez demonstrar o teorema, você não precisa disso. Tudo bem? Você pega e trabalha com isso só. Só que a gente aprende que é útil na forma de organizar o conhecimento se transformar isso em certos pacotes autônomos. E aí depois de um tempo você começa a trabalhar com isso, você acha que isso é autônomo. Que virou uma coisa que é ela mesma. Que é verdade também. Então a física é esquisita porque se trabalha com conhecimento de dois jeitos. Certo? Ele é ambíguo. E você tem direito de ficar esquizofrênico. Porque ele é e não é, ao mesmo tempo. Tudo bem isso? E aí a gente tem que administrar isso. E aqui é uma coisa semelhante. Pergunta da onde que vem, aonde que eu comecei a falar em cargas vindo do infinito. Na hora que eu peguei a primeira vez e perguntei qual é a energia potencial de um sistema de duas cargas. E aí eu pensei dessa maneira, para calcular a energia potencial. E aí, o que eu fiz nesse assunto foi o seguinte, eu peguei as duas cargas, aproximei aqui e, saindo dessa expressão aqui,
para uma carga, eu manipulei isso aqui, calculei o trabalho e cheguei à conclusão que U desse sistema é Q1, Q2 sobre 4π0. Considere. Isso daqui, nesse jogo, tem uma cara de um teorema. Ou seja, se você acreditar nisso, de maneira honesta, você chega nesse resultado. Tá? E aí, uma vez que você chegou aqui, a gente começa a usar isso autonomamente. Então, toda vez que você olhar das cargas, isso aqui, você já não precisa mais pensar no teorema. O que é teorema? Teorema de Pitágoras. A2 mais B2 igual a C2. Tudo bem? Alguma vez alguém demonstrou isso. Você usa o teorema. O resultado. Tudo bem? Por que você usa o resultado? Você acredita, você viu alguma vez que é honesto partir de uma hipótese mais geral e chega aqui. E aqui é a mesma coisa. Se você supuser isso, você é honesto, manipula as coisas e chega aqui. Então isso aqui passar daqui para cá é uma espécie de teorema. Se demonstrou que isso aqui sai daqui. Tá. Aí, quando eu começo meu discurso aqui, na aula de hoje, eu já não falo mais isso. Falo ou não falo? Se é útil para mim, eu falo. Se não é útil, eu não falo. Tudo bem? Então, eu pergunto qual é a energia desse sistema. Na hora que eu escrevo essa pergunta aqui, o que eu falei? Essa energia aqui é aquela lá para cada um deles. E aí eu já não penso mais em montar cada sistema individualmente. Então eu já uso a resposta do teorema. Tudo bem? Aí eu quero introduzir um ator a mais aqui nesse problema, que é essa carga grande. Aí eu pergunto, como é que eu introduzo a carga? Fica feio eu pegar, apertar o botão retorno e apareceu a carga. Tudo bem? Então eu tenho que introduzir de uma maneira mais gentil. Que é o seguinte, então eu vou lá, pego a carga no infinito, para introduzir a carga. Ou seja, para dar sentido ao meu discurso aqui. Certo? Tanto faz, ela podia ter aparecido apertando o botão. Mas você ia perguntar por que você apertou o botão. Tudo bem? Então, para você não perguntar isso, eu peguei e trouxe, aí você entende. Fica assim. Você não pergunta, tudo bem? Você acha mais natural assim. Então, nesse caso, eu invoquei o ato de trazer. E, para mim, foi útil também, porque ao invocar o ato de trazer, eu posso escrever essas energias aqui de uma maneira mais fundamental um pouco, em termos do trabalho. E aí, para introduzir um conceito potencial. Tudo bem isso? Sim. Oi. Agora só, e voltando ali na segunda, na U de 4 mais Q, não faltou somar esse U do 4? Não. Esse laranja. Entendi que foi. Não, pera um pouquinho. O de 4 é dessas 4 cargas aqui. Aí o que é isso daqui? Isso daqui é o U desse sistema de 5. Tá? E o que eu estou dizendo é o seguinte, você pode olhar esses 5, por que eu olho assim? Por razões pedagógicas só. Mas você pode olhar esse U de 5 como o das 4 cargas, mais o novo. Tá? Eu só estou interessado no novo, não estou interessado no U geral. Então, sim. Oi. Professor, eu não entendi por que na pilha ali o VB é maior que o VA. Não, pessoal, a pergunta dele é super legal e eu cometi um erro. Aonde que está o erro que eu cometi? Pergunta, quem é maior, VA ou VB? Ele tem total razão no que ele fala. Quando eu fiz esse negócio aqui rapidinho, eu só olhei para esse pedaço aqui. E não olhei o sinal menos. Tudo bem isso? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte.
Então eu reformulo esse pedaço. O trabalho para sair daqui e chegar até aqui, só a integral tem um tamanho. Se eu sair daqui e chegar aqui, só a integral tem um tamanho maior. Mas como aqui lá tem um sinal na frente, na definição, eu tenho que, por exemplo, agora escrevendo assim, dB pode ser igual a menos 10 volts. E VA vai ser igual a menos 5 volts. Tudo bem isso? Porque eu saí daqui, aqui tem menos 5. Só que tem um sinal menos na frente. Então, é isso daqui. Tudo bem isso? Sim, a sua questão. Você tem razão. Tem um sinal menos. Só a energia potencial. Volta essa conta aqui. Você vai pegar isso aqui, vezes isso. Isso daqui agora dá mais 10. Isso aqui vai para 5 joules. Certo? Que Coulomb vezes volt dá joule. Tem um número aqui na frente do E, deixa lá. Alguma coisa proporcional a 10. Sim. E aí, quando você solta espontaneamente, que foi a pergunta que ela fez, isso daqui tende a fazer o quê? A diminuir a energia potencial. Agora sim está certo. Pergunta. Sua pergunta aqui. Então, fazendo aonde que está a sutileza importante dessa discussão? É o seguinte, que na hora que você multiplica uma carga por um potencial, isso dá uma energia. Agora, que energia? Energia causada pela redefinição do sistema. Certo? Você tem um sistema inicial, na hora que você traz uma outra carga, você cria um novo sistema, e esse novo sistema tem uma nova energia. E o potencial tem a ver com essa nova energia. Ok? Pergunta. Só estou querendo dizer o seguinte, que na hora que eu olho para a pilha, eu não quero saber, no meu problema prático, qual é a energia que está aqui dentro. Quero só saber o que ela pode fazer do lado de fora. Certo? E essa descrição é dada pelo potencial. Um elétron, eu nunca vi do menor potencial para o maior potencial. Então, mas é o que ela faz, olha, não é? Ela sai daqui e vai para o lado. Ela diminui a energia potencial. Nesse sentido, se você pensar no caso da altura, é como se ela estivesse caindo, só que ela cai para cima aqui. Devido à direção do campo. Oi. Se eu aumentar a diferença entre EVB e EVA... Por exemplo, vindo para cá. É isso? Não, deixa o valor de EVB aqui, por exemplo, 20 joules, ao invés de 10. E aí deixa EVA igual em 5 também. Tá bom. O elétron vai se deslocar mais rápido, é isso? Isso depende. Se for elétron livre, se for elétron no fio, tudo isso depende. A gente vai trabalhar essas questões mais tarde. O que importa no momento é que a tendência natural será vir para cá. Como ele anda, inclusive ele não vai andar em cima da linha. Porque se soltou o elétron aqui, ele ganhou velocidade, ele vai ter uma inércia e ele vai sair de cima dessa linha aqui.
um elétron livre. Tá. Mas isso, hoje é só, para onde que ela vai? Vai para lá. É meio isso, assim. Qualitativo. Então, depois de tudo isso, potencial é uma coisa definida matematicamente assim. Isso aqui é o elemento do caminho que você usou para sair de lá e do infinito chegar até aqui. E aí, como eu escrevi lá, está aqui a medida em volts. Só atenção, ó. Tudo bem? Estou só imitando um físico italiano que era colega de sala do Prêmio Nobel. E o cara contou essa história. Que o colega dele entrava na sala e ficava... Porque isso aqui é um negócio fantástico. Tudo bem? Se acende a luz todo dia, você não olha para isso. Por que isso aqui é fantástico? Daqui é uma espécie de tomada. Está ligado ao... Na hora que eu faço isso daqui, eu desliguei a tomada. Tudo bem? E aí o campo elétrico que estava chegando pelo fio, ele não entra mais aqui dentro do sistema. Tudo bem? Sim. E agora ele entrou no sistema. E eu pergunto por onde que ele entrou. Então, será que o campo ficou canalizado dentro do fio e fez assim? Não. O campo entrou por aqui. Na hora que eu desliguei esse negócio, eu provoquei um contracampo que o campo fica só na usina. Na hora que eu ligo isso, o campo entra pela sala e banha a lâmpada. E é por isso que a velocidade que você acende a lâmpada, ela acende com a velocidade da luz. O movimento dos elétrons aqui dentro é da ordem de metros por hora. Se você fosse esperar esse elétron sair daqui e empurrar o outro, você tinha que acender a luz de noite, ou de dia talvez. E aí de noite ela está acesa. 8 horas antes. Você acende a luz, ela de 1 metro, você não hora, tudo bem? Sim, isso. Só tudo bem. Então esse negócio é incrível. O cara tinha razão. E a pergunta que a gente vai ver mais tarde um pouco, pergunta: a energia chega na lâmpada e ela entra no fio pelo fio? Não. Ela entra pelo lado do fio. A energia está andando por aqui, ó. O tempo todo. Deixou ligado, a energia está andando por aqui. Tudo bem? Pergunta. Oi. Isso prova que você é são. Se você tivesse... Daí não dá para entender agora. Isso daí são cenas dos próximos capítulos. Que você vê o cara com a faca assim, dá o corte. Aí, por que vai acontecer isso? Espera. Oi. Eu não entendi isso do campo elétrico entrar no fio na tomada. Então, mesma coisa. Isso daí requer um pouco de estrada ainda antes de poder falar isso.
Mas isso eu estou dizendo que é. Então, ou seja, que essas visões simplistas que a gente tem desse problema, elas não funcionam. O eletromagnetismo é outra coisa. É muito mais legal. Ok. E aí, voltando às palavras, aqui, potencial do quê? Potencial do sistema que criou o campo. São duas coisas do futuro também, só para você saber o que vai acontecer. Aqui eu tenho uma relação que eu te dou E, calculo V. Existe a relação inversa. Eu posso te dar V e você calcular E. Isso a gente precisa da noção de gradiente e isso a gente vai ver daqui a algumas aulas também. Ainda antes da segunda prova, a gente vai ver a noção de gradiente, que é a operação que permite, se eu conhecer isso, eu achar isso. Então, se aqui fosse uma integral que não tivesse vetor, isso daqui é integral, outra é derivada. E a ideia é que vai acontecer mais ou menos parecida com essa. Mas a gente vai ter essa relação. No momento, o que eu quero? Pergunta, uma carga pontiforme. Só. Qual é o potencial da carga pontiforme? Tem sentido essa pergunta? Tem. Por quê? Porque eu tenho um campo. Se tem um campo, eu posso fazer essa conta. E aí, então eu tenho um campo aqui fora assim. E aí eu posso pegar, calcular V com menos integral do infinito até R desse campo aqui, DC. E aí isso dá o seguinte. Quanto que vale E disso aqui? O campo de Coulomb. Então vale Q. Então vamos lá. Aqui tem um problema matemático, só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Que eu estou usando a mesma letra, isso é sempre fonte de confusão. A mesma letra R para alguma coisa que está dentro da integral e o extremo da integral. Para mim, aqui na aula, a solução é simples, porque eu vou pintar esse R de laranja. Esse R é diferente desse. Na apostila da revista, isso aqui vai chamar R', para não confundir com isso. Pergunta, por que tem dois R's? Aí você pergunta, que conta que eu estou fazendo? Quando eu pego a carga aqui e pego o campo está nessa região inteira aqui. E esse R laranja, aqui, é o ponto final de uma viagem. Tudo bem? E o R branco é a posição na estrada do caminho ao longo da viagem que eu estou fazendo. Só claro isso? Tentando. Um R é o ponto final. E o que esse V aqui depende do R laranja por causa disso. Que ela depende apenas do ponto final da viagem. Os outros pontos são integrados, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Por
Para uma vez feito isso, o produto escalar dá 1 disso com isso, e aí a conta fica menos que sobre 4πy0 integral de menos de infinito até R laranja de dr 1 sobre R2. Isso aqui é a conta que a gente já fez na lei de Coulomb, então aqui dá menos 1 sobre R, então o potencial da carga dá isso aqui. Então, tudo bem isso aqui? Pergunta. Se eu sei isso daqui, o potencial de uma carga multiforme, eu posso usar o princípio da superposição e calcular o potencial de qualquer coisa. Por exemplo, se a gente pegar a esfera que a gente calculou a energia potencial na aula passada, só essa esfera tem um potencial em torno dela. Como é que você responde essa pergunta? Você olha para isso aqui, e na verdade você está perguntando assim, ela tem um campo em volta dela. Tudo bem? Se tiver, então ela tem potencial. Então, nesse ponto aqui, eu tenho tanto um E aqui, que é um campo assim, como tem um V também. E aí você vai fazer uma conta e falar, o potencial aqui é tantos volts. Pergunta? Só no caso desse problema aqui, como é que eu calculo o potencial da esfera? A gente pode aproveitar a conta da aula passada, que eu não vou fazer de novo, e eu posso falar o seguinte, que U, que eu tinha calculado lá, sempre... Calma, pessoal, aula passada. Para esse problema. Por que eu não vou fazer a conta? Porque a conta é igualzinho. Não vale a pena. Mas, só para pegar um conceito. Aula passada. O que eu fiz? Peguei uma carga Q grande e coloquei aqui. E calculei o trabalho e aí coloquei a carga aqui dentro. Calculei o trabalho em qualquer ponto. Só assim, fiz isso. Pergunta. Aí eu calculei o U. Pergunta, essa situação da aula passada, ela me permite calcular o potencial escrevendo isso? Isso é correto? Sim, isso é correto. Por que isso é correto? Porque isso aqui se enquadra na situação onde a gente discutiu o carregamento potencial. Ou seja,
eu tenho um sistema. Calma, isso aqui é a energia total do sistema? Não. Isso aqui é energia adicional do sistema quando eu trouxe uma carga do infinito até aqui. Então isso se enquadra perfeitamente na noção de potencial. Tá, e aí eu posso escrever isso. E aí a gente calculou isso daqui, você tira o Q e vira o V. Tudo bem? Só pergunta. Ok, outro exemplo. Eu já vou calcular. A gente, numa aula anterior, a gente calculou, no começo do curso, a gente pegou uma barrinha carregada, densidade lambda, e calculei o campo disso aqui, em volta em todo o espaço. E agora eu quero calcular o potencial. A gente pega um instantinho isso aqui. Isso aqui é L, comprimento, aqui é L sobre 2 menos L sobre 2. E eu quero calcular, calma, isso aqui é distribuição de carga. Isso aqui cria um potencial em volta nessa região. Cria. Qual é a condição para que tenha potencial? Tem campo, tem potencial. Então, eu posso calcular o potencial. Nesse problema, tem dois jeitos de eu calcular o potencial. Pela definição, sempre vale para qualquer problema composto. Tem a regra laranja aqui, de E dc. Oi? Eu não ouvi, é um fio finito ou infinito? Infinito. Fio de comprimento L. O fio é só onde tem. Talvez desenho no esteiro bem feito. Esse pedaço vermelho aqui é o fio. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é usar o princípio da superposição. Eu sei que o potencial de uma carga pontiforme é isso aqui. E aí, se eu quiser usar o princípio da superposição, o que eu faço? Eu pego, corto esse sistema aqui em cargas pontiformes, e aí, se eu quiser calcular o potencial, um ponto branco aqui. Só mudou o código de cores. Ficou branco aqui dentro. Esse aqui ficou branco agora. Num ponto P qualquer aqui, e P é dado por um vetor RP, que é XI mais YJ mais ZK. E aí, pergunta, qual é o potencial criado por essa carga aqui, nesse ponto. Então, essa carga está localizada aqui, nesse vetor verde,
E o vetor verde é RQ igual a Z verde K. E essa, pessoal, tudo bem o que eu estou fazendo? Estou querendo transformar a barra em cargas pontiformes. Como é que eu faço isso? Eu corto a barra em pedaços. E aí, esse pedaço aqui, tem que colocar essa distância. E essa distância é RP menos RQ. Que é igual módulo de xi mais yj mais z menos zk. Isso aqui simplesmente é raiz x2 mais y2 mais z menos z ao quadrado. E aí dv é igual ao quê? Vou pegar a expressão da carga pontiforme. Antes disso, escreve aqui dq igual a lambda dz E aí, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: eu quero calcular o potencial aqui, dessa distribuição de cargas. O que eu estou pensando? Pensando nessa barra como uma superposição de cargas pontiformes. Cada carga pontiforme tem carga dE, que é lambda, a densidade de carga da barra, vezes o comprimentozinho desse pedaço, que é dz. A variável z, verde, ela corre sobre a barra. A variável branca é o ponto fixo do espaço no qual estou olhando o sistema. Então ele é sempre o mesmo. Eu vou variar sobre os pontos da barra. Mas antes disso, você escreve o seguinte. Então, isso aqui é lambda dz 4π0 1 sobre raiz x2 mais y2 mais z menos z verde ao quadrado. Tem um menos também. Oi? Um menos. Peraí, aonde menos? V é menos a integral. Desculpa. O V é menos a integral. Não, mas eu não estou fazendo essa conta. Isso aqui era uma possibilidade que eu não... Talvez isso aqui é mais difícil. Se eu escrevi para dizer que podia e não vou fazer. O que eu vou fazer? Eu fiz essa conta aqui, para uma carga. Tá? E aí eu vou olhar isso aqui como uma carga e no outro. E esse dv aqui é tirado dessa expressão aqui. Tudo bem? Então, o potencial total agora é integral sobre a barra de dz verde
aqui, Y 0. 1 sobre raiz. Vamos ir para frente. Por que essa expressão aqui depende de Z verde? Então, por que ela depende de Z verde? Pelo seguinte, porque a razão física é que cada ponto da barra está a uma distância diferente desse ponto aqui. Só isso. E é isso que aquela dependência representa. Então, por isso, na hora que eu faço essa soma aqui, eu estou somando contribuições diferentes, porque elas vêm de lugares que estão com distâncias diferentes do ponto onde eu estou olhando. Só isso. Ok? E agora fazer a conta. Essa integral, a gente vai procurar uma tabela. E isso dá o seguinte. Isso dá, se você derivar isso aqui, se chegar aqui, Professor, o que é esse símbolo? É amém? pera. Aonde? Que não tem que o senhor escreveu? Aqui? Não. É L log. Eu não sei como é que você escreve isso. L. Bom, L é duro de escrever. L, N, tudo bem? Oi. Eu não entendi os limites de integração dele. Por que está diminuindo Aqui. Volto para trás. Pergunta qual é a ideia física. A ideia física, eu tenho que varrer a barra, pegar a contribuição de todos os pontos da barra, desde aqui até aqui. Uma contribuição genérica é dada por isso aqui. Para um ponto Z aqui no meio. Tudo bem? Vê se está tranquilo isso aqui. Estou falando o seguinte, que a contribuição desse pontinho, desse pedacinho da barra aqui, ó, nesse ponto aqui, é dado por essa expressão aqui. Porque isso daqui, ou seja, essa coisa aqui, essa raiz, representa essa distância aqui. Tudo bem? E aí eu vou falar o seguinte, que a contribuição daquele pedacinho de carga é dada pela carga que está nele, que é isso aqui, dividido pela distância daquela carga até aquele ponto, que é isso aqui. Agora eu pergunto, quanto é a contribuição de todos os pedaços? Toda a barra. Aí eu tenho que pegar e somar sobre todos os pedaços da barra. Que é isso que está feito aqui embaixo. E aí, então eu vou integrar de menos L sobre 2 a L sobre 2, porque eu pus o sistema de coordenadas aqui no meio, e saio daqui e chego até aqui. E L é o comprimento da barra. Nossa, espera só um pouquinho, deixa eu ver se aqui. Tudo bem isso aí? Sim. E eu
posso aplicar esse conceito tanto para superfície quanto para volume? Eu só posso aplicar essa ideia para superfície e volume, sim, por quê? Porque isso aqui é o potencial de uma carga por fora. Não, mas a questão é que compensa fazer isso também de qualquer forma? Não tem regra. E isso que é um problema. Por isso que a gente tem que saber todos os métodos, porque dado o problema você tem que ficar olhando lá e falar assim, o que eu faço? E isso é problema é diferente. Não tem uma regra geral. E sem brincadeira, inúmeras vezes você caiu o caminho errado antes de perceber que você devia ter feito outra coisa. Então você apanha aí. Então você não tem regra mesmo. Então esse é o potencial, e aí só para usar os extremos você tem a seguinte coisa. Isso daqui, o que isso aqui mostra? Isso daqui é musculação. Você pega um problema, você resolve o problema usando o princípio da superposição. Se quiser um anel, qualquer coisa você usa o mesmo método e faz a mesma coisa. Pergunta nisso. Estou guardando aqui. Isso é para uma carga muito forte. O ventilador? Sim. Então vamos lá, agora o problema traiçoeiro, que é o seguinte. Te dou um plano infinito. Então vamos lá, atenção nisso. Te dou um plano infinito. Qual é o campo do plano infinito? Carregado com densidade de sigma. O campo ele é assim. Se daqui for positivo. E a gente viu em uma das aulas anteriores que E
igual a sigma sobre y0 sobre 2y0 e se eu puser o meu eixo aqui, eu tenho esse módulo e esse vetor. O vetor apontando para baixo aqui e para cima aqui. Só o seguinte, qual é o potencial do plano infinito? Quanto que vale V? Por exemplo, nesse ponto P aqui. Usa a definição que está escrita lá no cantinho. Só o que eu uso para descer? É mais fácil andar numa linha reta. Então, se eu andar numa linha reta, isso daqui vira Z, desculpa, vale DZ, K. Aí se eu uso essas duas coisas, aquela expressão lá de cima, isso aqui, tem que ver igual a menos integral do infinito até Z de sigma sobre y0 dz. Igual menos um pouquinho só. Oi? Não tem dois? Desculpa. Ah, dois. Sim. Isso aqui é o Z do integrando. Isso aqui é o Z verde. Que se torna igual ao Z branco aqui. Só quando é que dá isso? Então, tudo bem que isso aqui dá infinito? Sim? Deu problema? Deu. Aí pergunta, por que deu problema? Do ponto de vista físico. Porque eu usei esse resultado aqui mesmo para pontos muito distantes do plano infinito. Então, quando você pega um plano infinito, você tem uma aberração. Por quê? Porque para o plano infinito, a gente tem uma situação não física, onde o campo não cai a zero no infinito. Você nunca consegue estar infinitamente longe do plano infinito, nem a qualquer distância. Então, você faz isso e o potencial explode. A razão física é essa daqui, que
para o infinito é uma coisa que não existe na natureza. Tudo bem? E ele é uma aproximação, sempre o campo vai cair de algum jeito. Então eu usei uma matemática inadequada aqui. E aí veio o que você perguntou antes. Nesses casos, em vez de a gente falar em potencial, a gente costuma falar em diferença de potencial. Porque se eu posso perguntar, se eu perguntar o potencial aqui, eu tenho uma resposta que é indefinida. Não tem sentido. Mas eu posso perguntar qual é a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tudo bem isso? E aí eu escreveria isso desse jeito. Se isso daqui é o VP, VP menos VQ, quer dizer, essa diferença aqui, poderia escrever formalmente assim. E aí isso fica tudo bem. Então, em casos de problemas de coisas infinitas, quando você vai calcular o potencial, ele dá infinito porque o objeto é infinito e estraga tudo. Mas aí, como é que você pensa? Fala, não existe coisa infinita, existe o quê? Coisa finita. Então, nessa aproximação, a gente fala de diferença potencial. Então, isso daqui agora tem... uma cara boa. E tudo bem. O senhor está entregando em relação a tudo? Eu estou fazendo essa integral aqui, só que eu estou fazendo duas vezes. Estou fazendo uma vez até o ponto P, aqui até o ponto Q. Então aquele verde ali é um desenho. Sim, obrigado. Desenho. Sim. Então, de novo, o negócio que é e não é. Você fala, é a definição, mas se você pegar a definição e baixar a cabeça e sair correndo, às vezes dá errado. Então precisa pensar. Pergunta. Se você fez muita conta, agora vou fazer um pouquinho de física. Volta para um condutor em equilíbrio eletrostático, que a gente falou faz tempo.
Pega uma esfera aqui, carrega essa esfera com carga total, conhecida. Aqui tem carga aqui. Só pergunta. Agora a física. Qual é o potencial nesse ponto aqui? Tudo bem, você pode fazer conta para responder essa questão, mas você pode lembrar a seguinte coisa: você tem uma distribuição esférica de carga, como esta aqui, você está fora dela, tudo se passa como se toda a carga estivesse concentrada no centro. Leis Gauss. Então, ver esse ponto aqui é que sobre 4π0 1 sobre R branco. Sim. Por quê? Porque os erros estão na carga muito forte. Posso usar. Nem sempre posso, mas nesse caso posso. Pergunta, qual é o potencial aqui na superfície? Suponha que você conhece esse raio aqui. Nesse ponto aqui, isso daqui é aqui. Nesse ponto aqui da superfície, V é Q sobre 4π0 1 sobre A. Tudo bem? Pergunto, qual é o potencial aqui? Seu zero. Só sim que é zero. Sim. Não. Tudo bem? Não seja induzido a erro. Seu potencial, o que é? É um conceito histórico. Você sai do infinito e chega até o ponto. Então significa que esse ponto aqui tem o mesmo potencial que a superfície. Mas o campo elemento não é zero? Pois é, mas por isso que eu estou falando, o campo, o potencial é um conceito histórico. Você vai pegar desde o infinito, trazer aqui, esse potencial é isso. E aí pergunta, tem acréscimo de potencial aqui? Não tem acréscimo, mas tem potencial. Tudo bem? Então, essa superfície aqui, o potencial tem essa cara aqui. Ele é constante aqui, e aí cai. Então, sempre dentro de um metal de equilíbrio, você tem a energia, desculpa, o potencial mesmo da superfície. Por quê? Porque o campo é zero lá dentro. Sim? Tudo bem? Pergunta, agora que é o problema interessante. Pego duas esferas. O raio A e o raio B aqui. Põe uma meio longe da outra. Só por que eu ponho longe? Para poder usar essa expressão aqui. Se eu puser uma perto da outra, vai ter indução de carga e essa distribuição de forma muda. Então, estou supondo que uma não influencia muito a outra. E aí eu começo, que é o problema do seguinte jeito. Eu ponho
uma carga aqui. E não põe carga nenhuma aqui. Carga zero. Sem carga. E aí eu pego, ligo isso por um fio metálico. O que vai acontecer? A carga se redistribui. Pergunta de que maneira que ela se redistribui? Qual é o critério? Só qual é o critério para que ela se... O que vai... Qual é a condição que vai determinar como que a carga se redistribui? Ela vai ser diretamente proporcional à área? Pois é, você pode falar isso? Isso é um chute. Você tem um critério físico? Segunda chance. Tem. Você não sabe qual é, mas tem. Tudo bem. É? Só tem um critério físico. Na hora que você une isso com isso aqui é um único condutor. Tudo bem isso? Se ele é um único condutor, todo ele deve estar ao mesmo potencial. Ok isso? Só isso aqui é algo feito a partir da aula de hoje. Então, na hora que eu juntar essas duas cargas aqui, essas duas esferas, eu vou ter uma quantidade de carga aqui e outra quantidade de carga aqui. E o que eu sei como resposta? Aí eu espero ter equilíbrio eletrostático. O que eu sei como resposta? Sei que o potencial de todo o sistema será o mesmo dentro do metal. Então, isso quer dizer o quê? A carga inicial era essa, mas eu vou supor que passou a quantidade de carga Q pequeno para cá. E aqui tem uma carga Q menos Q. Q pequeno é a carga que migrou de uma esfera para outra. E aí eu sei que V da esfera, vamos chamar de 1 aqui, 2 aqui. V1 é Q menos Q sobre 4πε0, 1 sobre A. Isso daqui, V2 é Q sobre 4πε0, 1 sobre B. E vou achar o valor do Q pequeno, que é a coisa que eu não sei, igualando isso com isso. Ou seja, eu tenho que ter Q menos Q sobre A igual a Q sobre B. E aí eu tenho aqui o que é isso? Então, esse daqui é o critério pelo qual a carga se redistribui numa situação dessa. Aí você vê o seguinte, que se as esferas tivessem tamanhos iguais, como a gente espera, a carga ia ficar metade em cada uma. Se eu calcular, isso aqui é o Q2, Q1 é igual a Q menos Q igual a Q sobre A mais B. Só quem tem mais carga, maior ou menor?
Certo? Mais raio, mais carga. Ok? Só tudo bem isso aqui? Isso aqui tem menos carga que isso aqui. Então, Q2 é menor que 1. São duas perguntas ainda. Esse sistema pode não entrar em equilíbrio eletrostático? A resposta é sim, a gente vai ver isso numa das próximas aulas. Pelo seguinte, a gente não pode ver isso hoje, mas na próxima aula a gente verá que é o seguinte, que quando você passa dessa situação para essa, a energia total do sistema diminui. Isso então é uma coisa que a gente vai ter que pensar na energia do sistema, a gente vai fazer isso na semana que vem. Tudo bem? Mas a gente vai resolver de novo esse problema nessa linguagem. Para terminar essa discussão aqui, é o seguinte, a gente aprende que se eu puser as esferas tiverem raios diferentes, a esfera menor tem menos carga. Agora, o que eu quero calcular agora é a densidade de carga. Sim. Quando eu pego e divido isso por isso aqui, o A vai parar embaixo agora. Se eu fizer a mesma coisa por sigma 2, eu tenho que dividir 1 sobre 4π Q sobre B A mais B. Se você fica frio aí, mais 2 minutos só terminou. Seguinte, o que a gente aprendeu nesse exercício? Duas coisas importantes. Na hora que a carga se divide, mais importante de tudo, qual é o critério para eu conhecer a situação de equilíbrio? Só equilíbrio eletrostático quer dizer, para qualquer condutor, que o potencial dentro dele é o mesmo. Sim. Então, tudo bem, essa é a condição física, onde eu parto para a resposta do problema, potencial mesmo. Então, o potencial do equilíbrio, o potencial aqui é igual ao potencial aqui e é igual ao potencial aqui. Isso aqui é um único condutor. A carga se distribui segundo esse critério. Aí ponho isso aqui. Só por que eu impus isso daqui? Isso daqui é o potencial dentro do condutor? Pois é, sim e não. Por quê? Porque ele é potencial na superfície, mas o potencial na superfície também é igual ao potencial dentro. Então, eu posso pegar o potencial da superfície e usar o potencial dentro. Foi o que eu fiz aqui. Então, eu tenho o potencial da superfície e o impulso que é igual ao potencial dentro, igualei os dois. Cheguei a essa igualdade. E que a carga no corpo menor é menor. Entretanto, a densidade de carga é maior no corpo menor. Sim. Isso quer dizer o seguinte, que apesar que a quantidade é menor aqui, essa carga está mais junta, mais exprimida, mais apertada nela mesma. Sim. Isso indica para a gente um fenômeno conhecido como poder das pontas. Por quê?
Você põe B muito pequeno. Pega uma esfera aqui e liga numa esfera. De raio muito pequeno. Então o que vai acontecer? Aqui vai ter pouca carga, mas a densidade aqui será muito grande. Tudo bem isso? Se a densidade é muito grande, o que vai acontecer nessa região? O campo aqui também será muito grande. Nesses pontos aqui próximos. Do ponto de vista prático, isso funciona de aonde? Que situações? Se você puser isso daqui no ar, você pega um objeto grande e liga numa ponta. Eu não sei se você se lembra, quando eu trouxe o eletroscópio aqui, eu peguei uma agulha e deixei uma agulha espetada no eletroscópio. A agulha corresponde a essa situação, de uma ponta, uma bolinha pequena. Isso faz o quê? Você tem uma densidade de carga tão grande aqui, que você cria um campo grande aqui perto. Você colocar o campo grande aqui, isso, o que ele faz? Se você pegar a molécula de ar, aqui que, sei lá, tem um núcleo e tem elétrons, você coloca isso num campo tão grande, esse campo pode ser tão grande a ponto de arrebentar isso daqui. Tá? E quando isso arrebenta, o que acontece? Aqui nessa região você vai ter um plasma feito de núcleos e elétrons. Núcleos e elétrons. Núcleo e elétrons. Isso daqui é por essa razão que para-raio é pontudo. Você nunca viu uma bola de para-raio. Seria razoável, uma bolona lá para receber carga, mas nunca assim, sempre é uma ponta. Por quê? Porque você põe o para-raio aqui com essa ponta, na hora que a tempestade surge, esse efeito ocorre, tem uma densidade de carga grande aqui, ioniza o ar, isso cria um plasma aqui nessa região. E isso aumenta o raio de influência do para-raio. E aí torna mais fácil você fazer com que a descarga da nuvem entre na Terra por aqui. Porque você tem esse plasma aqui que já é condutor. Tudo bem? Só hoje é isso. Aula que vem a gente vai começar a falar, mostrar que a energia do sistema está no campo.